França impõe terceira dose para validar o passe sanitário acima dos 65 anos. Já o governo britânico obriga a imunização de todos os trabalhadores da saúde. Novos episódios de tensão na fronteira entre a Polónia e a Bielorrússia. O governo polaco divulga vídeo de tropas bielorrussas a concentrar-se junto à linha. Chefe da diplomacia de Tuvalu explica à Euronews porque fez discurso para a Cimeira do Clima de fato e gravata com água do mar pelas pernas. Celebração do 9 de novembro na Alemanha, uma data ambivalente. Franco-Walter Steinmeier chamou-lhe o Dia Alemão por excelência. Para fazer face ao aumento das hospitalizações por Covid, a França avança com novas medidas. Ao fim de 4 meses de interregno, Emmanuel Macron voltou à televisão para anunciar a obrigatoriedade de uma terceira dose da vacina para manter a validade do passe sanitário acima dos 65 anos. Mas não só. As pessoas com menos de 65 anos também estão a ter uma diminuição da proteção oferecida pela vacina ao longo do tempo. Neste momento, mais de 80% dos pacientes nos serviços de reanimação têm mais de 50 anos. Por isso, vamos lançar no início de dezembro uma nova campanha de vacinação para os nossos compatriotas entre os 50 e os 64 anos de idade. Também o governo britânico dá passos mais restritivos, sobretudo no setor da saúde e da assistência social. Todos os trabalhadores que operem na linha da frente nestas áreas terão forçosamente de passar pela vacinação completa. No Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, cerca de 10% dos funcionários ainda não o fez. Estamos muito preocupados com a obrigatoriedade das medidas, que pode desmoralizar alguns trabalhadores e levá-los a abandonar o sistema, numa altura em que os serviços de saúde se debatem com falta de pessoal. A Ucrânia arrisca a ser removida da lista de países seguros estabelecida por Bruxelas, depois de viver um novo recorde diário no número de mortes, mais de 800, e de não conseguir mobilizar a população. Apenas 18% dos ucranianos concluíram o processo de imunização. Já a Letónia decidiu regressar à estratégia do confinamento para travar a disseminação de casos de Covid, num país onde a taxa de vacinação integral, 60%, está longe dos 76% da média da União Europeia. As tensões na fronteira entre a Polónia e a Bielorrússia conheceram novos episódios esta terça-feira. O governo polaco divulgou um vídeo em que se vê uma concentração de militares bielorrussos na fronteira depois da pressão polaca e de outros países membros da União Europeia que acusam as autoridades de Minsk de estarem a ajudar os migrantes a passar para o lado polaco, como retaliação pelas sanções europeias ao regime de Alexander Lukashenko. Aumenta a concentração de militares polacos na fronteira. O contingente recebeu a visita do primeiro-ministro Mateusz Morawiecki. A Rússia, aliada do regime de Lukashenko, diz que a culpa é dos países da União Europeia. A principal responsabilidade de resolver a crise dos migrantes é de quem criou as condições para que essa crise acontecesse. O outro argumento é que não podemos ter dois pesos e duas medidas, ou seja, ter pontos de vista diferentes em relação ao que fez a Itália e ao que está a fazer a Polónia. Os migrantes, em muitos casos provenientes de países em situações difíceis como a Síria ou o Afeganistão, tentam como podem forçar as defesas polacas e só têm uma coisa em mente: entrar na Alemanha. Não queremos ir para a Polónia, queremos ir para a Alemanha. Toda a gente aqui quer, os homens, as mulheres, as crianças. Children, baby, women, everyone here. Os episódios de tensão repetem-se há vários dias depois de já ter acontecido uma situação semelhante na fronteira entre a Bielorrússia e a Lituânia. A Polónia acusou os bielorrussos de terem disparado very lights contra as tropas polacas, o que Minsk nega. O discurso endereçado à Cimeira do Clima pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros de Tuvalu surpreendeu. De fato e gravata, Simon Coffey falou com a água acima dos joelhos numa tentativa de melhor fazer entender o recorrente aviso para o perigo da subida do nível do mar naquele arquipélago em risco no Pacífico.
Em entrevista à Euronews, o chefe de diplomacia de Tuvalu explicou por que falou semi-mergulhado no oceano. A ideia foi potenciar a comunicação aos líderes mundiais na COP26 para que vissem como é estar já a sentir os efeitos do aquecimento global. Vivemos num mundo interconectado e o que fazemos num lado do planeta tem impacto na vida de todos nós. Na verdade, as recorrentes imagens do degelo que se vai acentuando nos polos não afeta apenas aquelas regiões frias, mas sim milhões de pessoas por todo o mundo. Há zonas costeiras de Portugal em risco, mas certas ilhas estão em pior situação. É o caso das de Tuvalu. A prioridade neste momento é recuperar as nossas ilhas. Temos em curso um projeto de reclamação de terra em Tuvalu. Acreditamos que existe tecnologia hoje em dia para salvar as nossas ilhas e é essa a prioridade agora. E claro, também estamos a trabalhar para o pior cenário, no qual iremos perder a nossa terra e teremos de nos mudar. Tuvalu tem cerca de 12 mil habitantes e, tal como outros arquipélagos nos vários oceanos, está em risco de desaparecer. A ONG Greenpeace já pediu o reconhecimento do estatuto de refugiado climático, uma figura ainda informal, mas que tem vindo a agravar as crises migratórias por todo o planeta. José Maria Neves é oficialmente Presidente da República de Cabo Verde. Vencedor à primeira volta das eleições de 18 de outubro, Neves tomou posse perante uma plateia de dignitários de vários países, incluindo um representante da administração Biden e o Presidente português Marcelo Rebelo de Sousa, que o convidou a uma visita de Estado no início do próximo ano. O novo Presidente, antigo Primeiro-Ministro, figura do Partido Centro-Esquerda PAICV, prometeu diálogo e trabalho construtivo com o governo do opositor Ulisses Correia da Silva. A grande prioridade nacional tem de ser necessariamente a reconstrução do país neste ciclo doloroso do pós-pandemia. Trata-se de uma tarefa ingente e que exige a convocação de toda a nação global cabo-verdiana. Com um dos melhores PIB per capita da África Ocidental, Cabo Verde é muitas vezes citado como exemplo de democracia e paz política na região. O setor do turismo na Europa só vai voltar aos níveis de antes da pandemia em 2024, segundo o novo relatório trimestral da Agência Europeia das Viagens. Isto apesar da retoma sólida em relação ao ano passado, causada pelo sucesso dos programas de vacinação. Este ano, essa retoma fez-se notar sobretudo nos meses do verão. Mas, apesar dessa recuperação, as chegadas à Europa de turistas externos deve ficar no total do ano em 60% dos valores de 2019. No que toca à deslocação de turistas europeus no interior do continente, os números a meio do ano iam nos 77% em relação à mesma altura de 2019. São números que variam de país para país. Os que mais beneficiaram com a recuperação foram aqueles que abriram as fronteiras mais cedo. Prova disso, a Grécia, primeiro país a abrir as fronteiras, teve a melhor recuperação, com os níveis pouco abaixo dos de 2019. Para o melhor e para o pior, a história da Alemanha está ligada a esta data, 9 de novembro. Se há muito para comemorar, como a proclamação da Primeira República ou a queda do Muro de Berlim, também há muito para lamentar, como a primeira tentativa de golpe de Estado comandada por Adolf Hitler ou a terrível Noite de Cristal, prenúncio do que viria a ser o Holocausto. O presidente, Frank-Walter Steinmeier, fala de ambivalência. O 9 de novembro é um dia ambivalente, um dia brilhante e um dia negro. Faz bater os nossos corações e traz-nos lágrimas aos olhos, como fez com os vossos. Faz-nos esperar pelo bem que há no nosso país e faz-nos desesperar perante os seus abismos. Talvez seja por isso que o 9 de novembro é um dia tão alemão. Um dia que fornece informação sobre o nosso país como nenhum outro dia. Aos meus olhos, o 9 de novembro é o dia alemão por excelência. Poderá ser também o dia da contradição humana por excelência. Um dia que os mais racionais vão continuar a registar com a coincidência dos factos. Os místicos registarão com a simbologia dos números, onde o 9 é sempre um final de ciclo. Quanto às sondagens, essas registram o esquecimento dos alemães das razões pelas quais o 9 de novembro é o dia alemão por excelência.